Então o hacker Patrick César da Silva Brito disse que o Kassab o contratou, Gilberto Kassab, para espionar o Bolsonaro, a família Bolsonaro toda, e também o Adélio Bispo, antes da facada. Muita gente quer concluir com isso, então, que o Kassab mandou dar a facada, mas não é tão simples assim. Como jornalista, eu gosto de pensar mais como a Agatha Christie, o que parece não é, tem que dar umas dribladas aí para pensar. Bom, que outras possibilidades pode haver? Que o Kassab sabia que alguém estava planejando isso? Alguém, digamos assim, do serviço de informações poderia ter passado isso para ele? Esses contatos nas altas esferas, aí ele resolveu dar uma monitorada. O que ele queria com as contas de net da família Bolsonaro, mas também do Gilmar Mendes, o Michel Temer e o Aécio Neves? E também, acho que a esposa do Michel Temer e a irmã do Aécio Neves. Bom, ele queria a lista de telefonemas feitos pelo telefone fixo que constam nessa conta de net, nessas contas de net, que eu tenho todas à disposição porque eu surrupiei do hacker para poder entregar para a polícia, para a ABIN, anos atrás e ninguém fez nada. Segundo dizem, porque o Alexandre Ramagem me disse, Marcelo Furtado, da ABIN, me ligou e me disse, mandaram sentar em cima. Não é para dar prosseguimento a essa investigação. Então, tem gente, por exemplo, da esquerda que diz, o Gilberto Kassab, na verdade, estava monitorando o Adélio porque tudo foi fake, então estavam vendo se estava tudo certinho, ou estava querendo ver se havia ligações entre a família Bolsonaro e o Adélio de alguma maneira, talvez por saber que talvez fosse, se estivesse programando isso. As possibilidades são muitas, tem que a gente pensar em tudo possível. Para quem acha que a facada foi fake, então pode ser que o Kassab tenha criado, ensaiado, feito algo com alguém que ele sabia que não ia conseguir matar, sei lá. Ou ele sabia que estavam programando isso, foi avisado e aí quis ver com quem é que o Adélio Bispo falava do seu telefone fixo, né? Mas também quis saber por algum motivo com quem é que falava os 3 filhos mais velhos do Bolsonaro e o próprio Bolsonaro, além do Gilmar Mendes, o Michel Temer e o Aécio Neves. Enfim, são muitas perguntas. O que eu sei disso é que, na época, esse hacker me procurou com uma outra história que se referia ao Irã. Eu verifiquei, não achei que estava com verdades, outras pessoas deram uma olhada nela também, da Veja, do jornal Clarim, e aí eu provoquei ele dizendo que ele não era hacker, que aquilo que ele estava me dando não era verdadeiro, e aí ele quis me mostrar que era hacker e disse, mas eu estou agora, por exemplo, trabalhando para o Kassab e tenho contas do Bolsonaro. E eu disse, não acredito, por isso que ele me mandou. Então eu tenho guardados, vai em 7 lugares diferentes no planeta inteiro, além do meu Gmail, pro Jair Bolsonaro, o Flávio, o Carlos e o Eduardo, além do Gilmar Mendes, o Michel Temer e o Aécio Neves, eu tenho 17 contas, né, 1 ano e meio praticamente, de contas da NET, 2017 e 2018, que mostram não só os filmes que eles pagaram para assistir, mas os telefonemas que foram feitos, porque era parte de um combo, vinha acho que com o telefone da Claro. Então, os telefonemas feitos por telefone fixo, todos os números lá constam. Então, talvez seja, se foi o Kassab quem contratou o hacker, porque foi o que ele disse, né? E eu ouvi um telefonema que aconteceu na minha frente, que aparecia, eu assim dei uma entreolhada e aparecia no visor dele Kassab, né? Claro que poderia ser outra pessoa, que ele botou o nome de Kassab, assim como ele poderia estar dizendo que é o Kassab sem selo para me desviar, para eu não saber quem foi. Mas a questão é que naquela época, em 2018, ele disse. Só que nessa lista que ele me mandou de coisas, tinha um tal de Adélio que eu não sabia quem era, porque ainda não tinha havido a facada. Isso foi maio, junho, julho, sei lá, junho, eu acho. A facada foi em setembro. E eu achei que aquele Adélio ali na lista era algum político, sei lá, eu de Minas Gerais, que por algum motivo o Kassab, se foi o Kassab quem contratou ele de fato, estaria monitorando. Então eu não prestei atenção naquele Adélio. Foi só meses depois, quando teve a facada, eu digo, peraí, só um pouquinho. Aí eu fui lá ver, eu digo, opa, como assim? Adélio? Mas ele já tinha essa conta do Adélio anterior à facada, e aí ele disse que era o Kassab quem estava pedindo para ele espionar tanto a família Bolsonaro, o Gilmar Mendes, o Michel Temer, o Aécio Neves, blá blá blá, e o Adélio, ou seja, destoava completamente o que o Adélio está fazendo naquela lista, quem é Adélio.
E na época eu pensei, deve ser algum político que eu não sei o nome, não conheço todos os políticos, nem moro no Brasil, então não pensei que fosse alguém não importante, que acabou virando muito importante para a história do Brasil. Então, o que eu sei dessa história é isso, é que lá em 2018, quando eu encontrei esse hacker, ele me ofereceu outra história, eu não fui adiante, não achei que fosse verdadeira a história, aí ele quis me provar que ele realmente era grandão, me disse que o Kassab é quem tinha contratado ele, me mandou essas várias contas, né, esse monte de contas da NET, pediu que eu apagasse e eu não apaguei. Eu mandei para o Glenn Greenwald, Leandro Demore, mandei para, que era o Intercept, os dois na época, mandei para o Clarim, mandei para o Leonardo Coutinho da Veja, mandei, enfim, só que mandei também para a Polícia Federal, falei com a ABIN e eles mandaram sentar em cima. Então, o que eu sei é isso, e eu vi uma ligação onde no visor do celular dele aparecia Kassab. Agora, a voz eu não ouvi, eu não estava presente, então o que eu posso dizer é o que eu vi e ouvi. E é por isso que eu insisti muito que eu não diria o nome, porque eu não posso fazer essa acusação, eu precisaria de mais do que uma fonte. Como jornalista responsável, eu preciso de 3 fontes independentes entre si e desinteressadas no caso. Como eu não tenho, eu só posso contar o que aconteceu. E o que aconteceu foi isso. Eu vi, mas eu não sei quem é que estava do outro lado da linha, eu não sei se o que ele me disse era verdade. Nós tivemos uma briga naquela época, exatamente porque eu estava surrupiando essas coisas e mandando para a mídia e ele não queria. E eu estou sendo até processado pela mãe dele, acho que tem 2 processos da mãe, ou seja, eu não sou amigo do cara, mas né, não posso deixar de ser testemunha de algo que eu fui testemunha.